crise que se instalou na direita com essa adesão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à reforma tributária. Eu quero dizer, quero apostar aqui, Tarcísio de Freitas deu o primeiro passo para a ruína da união da direita no Brasil. Hoje começa a ruína da direita no Brasil. Até terça-feira, Ana, nos bastidores ali do Congresso, havia um certo pessimismo por parte do governo, por parte dos deputados que são favoráveis à reforma tributária, achando que tinha tudo ido para o espaço. Vamos lembrar que na terça-feira, na segunda e terça, haviam desembarcado aí em Brasília, onde você está, à frente de prefeitos, os principais governadores do Sul e do Sudeste, todos eles com forte influência sobre as suas bancadas e todos eles contrários à reforma tributária. Então, se deu como letra morta na terça-feira, praticamente. Eu ouvia, e você devia ouvir isso também pelos bastidores, que a reforma tributária estava enterrada. Mas eis que, de repente, ontem, numa reunião entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, parece que o jogo todo virou. A gente está vendo as imagens aí da saída da reunião. Reparem, o Fernando Haddad satisfeitíssimo com a reunião, dando entrevista, e o Tarcísio de Freitas com aquela cara meio blasé, né, Ana? Meio assim, pô, eu tenho que fazer isso, mas eu vou desagradar alguém. Quem ele desagradou? Ao chefe, ao padrinho político, ao Bolsonaro, que foi o grande gestor da sua candidatura a governador de São Paulo. Pode tirar, Gui, já deu para a gente ver. E isso criou uma crise na direita. O Bolsonaro insiste em marcar presença, em ser contrário a essa reforma. Tá, nesse momento, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, chantageando os deputados do PL, porque muitos deles querem votar a favor da reforma tributária, porque entendem que é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, e realmente é um projeto de Estado, mas o Tarcísio foi o grande divisor de águas, para usar um clichêzinho, nessa reforma, né? Quando ele realmente bancou, ele é o governador do Estado mais importante, o Estado mais rico da federação, com maior população, com PIB maior. Então, no momento que ele adere a isso, fica muito difícil para os outros governadores serem contrários, e até para os próprios prefeitos. Houve um recuo até da frente de prefeitos, e hoje o último bastião contrário à reforma tributária é justamente o Bolsonaro, que fecha a questão e quer que o PL feche questão. Mas nem o PL está decidido, viu? Pode ser que o PL libere a bancada, o que significaria uns 20, 30 votos para a reforma da reforma tributária. Como é que você está vendo aí de Brasília, Ana, essa crise na direita, essa briga entre Bolsonaro e Tarcísio? Está todo mundo muito magoadinho? Como é que está o 01 e o 02? Como é que eles estão magoados com o Tarcísio? Então, conta para mim esse bastidor sentimental, do coração. A revista Caras de Brasília está como hoje? O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: eu não estou 95%, eu estou 100% contra a reforma. Sentiu, ele, né? Sentiu, Galvão, sentiu. Ele não gostou dos 95% do Tarcísio. A questão é que é muito pragmática, é muito objetiva. Há uma pressão do empresariado, há uma pressão no mundo econômico, digamos assim, por uma reforma da Previdência, que interessa a todos do setor produtivo e do setor econômico, porque a gente conversou bastante aqui ontem sobre essa questão da simplificação, unificação dos impostos. Isso mexe muito com o setor econômico. E o Bolsonaro, ele está inelegível e ele está fora de qualquer posto de executivo ou de legislativo, seja do que for. Então, para ele também é fácil se opor. Agora, para quem está no comando de governos, como o governo de São Paulo, governo de outros estados, Cláudio Castro também do Rio já falou que vai votar pela reforma, já mandou avisar, né? Mandei avisar que vai votar, não, que ele não vota, mas está apoiando, né, que os parlamentares do Rio também votem pela reforma. Então, é um momento complicado para o clã Bolsonaro, e isso tem ficado demonstrado aí pelas atitudes do próprio Bolsonaro e dos seus filhos que estão na política legislativa, aqui o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que tem tentado se diferenciar, não? E, na verdade, eles falam dessa reforma tributária como uma reforma do governo Lula, e não é bem verdade isso, né? Essa reforma está sendo discutida há muito tempo, e, inclusive,
se a gente for olhar todo o período, umas 3 décadas que se discute reforma tributária no Brasil. Mas essa, especificamente, que está sendo aí relatada pelo Aguinaldo Ribeiro, ela foi formulada praticamente ali dentro do Congresso mesmo. Então, hoje vai ser interessante assistir essa votação. O Partido Republicano, eles já aderiram, né, à reforma, já disseram que vão votar pela reforma, e fecharam questão, e a grande questão vai ser o PL, como que o PL vai votar. A movimentação de ontem era de que o Bolsonaro tinha, por um grupo de Zap que eles têm, falado o seguinte: quem votou no projeto Bolsonaro, quem participou do projeto Bolsonaro nas últimas eleições de 2022, não deveria votar em nada que viesse do governo Lula. Então, por princípio, já não votar nada que viesse, que favorecesse de alguma forma o governo. Mas já houve vários sinais de que vamos ver quem vai ser fiel, vai ser leal aí à liderança do Bolsonaro, que começa a desmanchar no sentido, porque a vida e a política ela é muito objetiva, ela é muito pragmática, ela atropela mesmo. Então, os interesses eles falam mais alto. Vamos ver como vai ser essa votação. As notícias que nós tivemos ontem eram dessas movimentações, muitas movimentações lá no PL, com o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, o Bolsonaro, os governadores, né? Parece que alguns governadores, como Caiado, continuam ainda bastante críticos a alguns aspectos da reforma. Agora, uma coisa que eu estava acompanhando ontem também é que os técnicos do Ministério da Economia têm dito que, do ponto de vista do técnico mesmo, ainda vai ter que ser feito muito alinhavar, vão ter que alinhavar muito essas mudanças sugeridas, porque se o Tarcísio fala que ele é 95% a favor da reforma, esse 5% parece pouco, mas esse 5% mexe em essências, inclusive, do próprio projeto. E aquilo que a gente falava ontem, os governadores não querem perder poder. Governadores e prefeitos das grandes cidades, né, das grandes capitais que arrecadam muito desses impostos. Então, eles não querem que esse conselho que está sendo formado, que ele seja equilibrado no sentido de afetar os interesses daqueles estados que detêm maior parte do setor produtivo e do consumo. Então, eles estão tentando segurar esse poder. Então, esse é o grande lance. Como vão ser ajustados esses 5% aí que o Tarcísio disse que ainda tinha problema, né? Eu penso um pouco antes disso, viu, Ana? Eu penso na parte simbólica, na parte política disso. O que representa a reforma tributária, além, é claro, óbvio, da parte mais importante que a gente está vendo, de ser um projeto de Estado, de melhorar muito a política tributária brasileira. A gente teve ontem a Melina aqui no programa, detalhando muito bem por que a reforma tributária é importante, por que ela é importante para o país que ela seja aprovada. Mas, para além disso, eu queria ver o aspecto da comunicação política. O que isso representa? Imagine vocês têm, você pode até dizer, não é a reforma do Lula, não é a reforma desse governo, e é verdade, porque ela vem sendo gestada há 30 anos, pelo menos. Está aí batendo o tempo inteiro no Congresso. Só que ela vai ser promulgada no governo Lula. E sendo promulgada no governo Lula, simbolicamente, é a reforma aprovada pelo governo Lula, mesmo que não tenha sido gestada e nem conduzida tanto por ela. Aí está a inteligência emocional de Fernando Haddad, como ministro da Economia, uma inteligência gigantesca de conseguir conduzir o processo, sendo liderado pelo Congresso, é verdade, e pelo próprio Arthur Lira, que não é o sujeito confiável que a gente sabe, mas, ao mesmo tempo, o Haddad tem essa inteligência de conseguir transitar por esses grupos do Centrão e fazer com que a reforma seja aprovada e acabe virando uma marca do governo Lula também, que, como a gente já disse aqui, é um governo social-democrata, mais de centro do que de esquerda. A gente nunca pode esquecer isso, que a gente tem um Congresso muito, mas muito conservador, e o Lula tem que fazer as suas composições. Isso é verdade. Nesse momento, o que acontece com o Bolsonaro? É o grande derrotado da história. O grande derrotado porque apostou as fichas no cavalo errado, apostou todas as suas fichas na derrota da reforma, apostou todas as suas fichas que conseguiria, com a sua bela presença, ilustre presença na bancada do PL,
barrar essa reforma, só que não contava com o Tarcísio. Não contava que seu afiliado político bancasse a reforma, tirasse foto do lado do Fernando Haddad ontem, influenciasse seus deputados, ligasse. Ana, o Tarcísio de Freitas está ligando diretamente para os deputados pedindo para votar a favor. E o grande termômetro disso aconteceu ontem. Eu estava acompanhando a votação no plenário e o Lira colocou para votar a seguinte proposição: quem deseja tirar da pauta a reforma tributária? E aí os deputados tinham que votar sim, desejamos. Então, quem não queria, quem queria votar a favor, tinha que votar não. 302 votaram não. É um placar grande, sabe por quê? Porque haviam 60 que não estavam em condições de votar, não estavam no plenário, e que são teoricamente favoráveis à reforma. Então, o próprio Arthur Lira saiu ontem com uma perspectiva de que pelo menos 362 votos, pelo menos 362 votos, ele tem em apoio à reforma tributária, e precisam de 308 por ser matéria constitucional. Então, o Bolsonaro é o grande derrotado em caso de aprovação dessa reforma tributária, o que pode acontecer hoje, inclusive em 2 turnos, porque a gente já viu o Arthur Lira fazer isso, ele quebra o interstício que tem que haver entre o primeiro e o segundo turno, os deputados votam e ele consegue votar o segundo turno no mesmo dia que ele vota o primeiro turno. Se isso acontecer, Ana, além de ser um bem para o país, além de ser um projeto de Estado, não um projeto de governo, a gente vai ter politicamente, fragorosamente, simbolicamente, na cara de todo mundo, uma grande derrota de Bolsonaro. Bolsonaro sai muito enfraquecido, a direita está toda esculhambada, está se debatendo, a gente viu aí pelas declarações do Bananinha, pelas declarações do Flávio Bolsonaro, estão todos confusos, não sabem o que fazer e vai piorar. A situação do nefasto clã Bolsonaro piora muito com a aprovação da reforma tributária. Essa crise na direita está só começando, porque com a inelegibilidade do Bolsonaro, eles vão se degladiar, vão brigar entre eles, e o primeiro passo foi dado pelo Tarcísio agora. Vamos ver o que vai vir de Zema, o que vai vir de Ratinho Júnior, o que vai vir desses outros expoentes da direita que querem o seu lugar aí nas próximas eleições. Eu quero dizer, quero apostar aqui, Tarcísio de Freitas deu o primeiro passo para a ruína da união da direita no Brasil. Hoje começa a ruína da direita no Brasil.